Aqui no Rádio ao Vivo nós vamos conhecer detalhes de um livro que acaba de ser lançado, foi lançado agora bem recentemente, resultado de 20 anos de trabalho. O autor analisa a sociedade contemporânea a partir da visão de Shakespeare, ressaltando, aliás, que o mundo pré-moderno em que ele viveu era afetado por muitas contradições que desafiam o nosso mundo pós-moderno. O nome do livro, O Mundo Fora de Prumo, Transformação Social e Teoria Política em Shakespeare, do doutor e mestre em literatura inglesa pela Universidade de São Paulo e pesquisador da obra do escritor inglês há mais de 2 décadas, professor José Garcês Girardi. Eu tenho o prazer de conversar com o professor Garcês hoje aqui no Rádio ao Vivo. Boa noite, professor. Boa noite, Menegatti. Boa noite, ouvintes. Prazer tê-lo aqui no programa, hein, professor? Prazer é todo meu. Quer dizer que é isso. Shakespeare pode ser usado para analisar a nossa sociedade atual. Há muita coisa em comum, há muita semelhança do que afetava ou afligia, digamos, o cenário vivido por Shakespeare e por seus contemporâneos. Há muita semelhança, ou alguma semelhança, pelo menos, com os nossos dias atuais, professor Garcês? Eu acho que sim, viu, Menegatti? Acho que tem algumas coisas que eles, alguns problemas que eles enfrentavam que lembram muito o nosso tempo. Né? Por exemplo, nosso tempo está muito às voltas com a depressão, né? As pessoas tomam antidepressivo, as pessoas têm livro de autoajuda, tem dificuldade de dar sentido à existência individual, né? Na época de Shakespeare teve coisas muito parecidas. A depressão, que eles naquela época chamavam de melancolia, era uma doença muito comum. Outra coisa muito forte também na época de Shakespeare, mais do que em séculos anteriores, é o suicídio. Havia quase uma epidemia de suicídios. Havia livros, inclusive, que tentavam justificar que o suicídio talvez não fosse pecado, porque as pessoas não aguentavam a vida. E a loucura, né? Essas 3 coisas foram muito fortes na época de Shakespeare. O suicídio, a depressão e a loucura, e mostram que eles estavam enfrentando uma falta de sentido que, me parece, muitos de nós hoje também sentimos em nosso mundo. Bom, era um cenário, assim, podemos dizer, caótico, né, professor? Completamente. As pessoas muitas vezes, porque lembram, com razão, do Michelangelo, etc. e tal, têm a noção do Renascimento como uma época de grande alegria, de grande conquista. É verdade, houve muitas conquistas, mas também foi uma época de profunda angústia. As pessoas tinham um problema que, e é aqui que eu faço a ponte com o nosso tempo. Sim. As pessoas tinham crenças que fundamentalmente eram medievais, ou seja, a forma como elas pensavam a vida particular, o Estado, a política, ainda eram medievais. Mas o cotidiano, a maneira de viver a vida do dia a dia, já era uma vida moderna. Então ficava um descompasso. É um pouquinho como nós hoje, né? Certo. A nossa imaginação da vida, a forma como nós pensamos a vida, ainda tem muito a ver com a sociedade moderna, industrial. Mas o nosso cotidiano já é pós-moderno, não é? Exato. Então tem um descompasso aí que nos dá um desconforto e uma angústia bastante próxima dos contemporâneos de Shakespeare. Bom, a obra de Shakespeare é indiscutivelmente uma obra fantástica e muito celebrada, né? Nos dias atuais também, ao longo de todo esse tempo. Agora, Shakespeare era um visionário, quer dizer, porque ele se inspirou, né? Na sua obra ele se inspirou em muitas dessas, digamos, aflições, essas coisas que afligem o homem, e nos aflige também nesses tempos pós-modernos. Shakespeare seria um visionário ou não? Na verdade, ele se inspirava naquele momento em tais semelhanças com a nossa época. Olha, você sabe que há muitas pessoas que procuram ter essa leitura, é uma leitura absolutamente sustentável, que o Shakespeare é um homem à frente do seu tempo, Sim. etc. E tal. Eu tendo a pensar justamente o contrário. Eu acho que o Shakespeare é genial porque ele foi um homem profundamente do seu tempo. O que acontece é que havia um problema central para a época elisabetana, para a época de Shakespeare, que ainda é um problema importante para o nosso tempo. Então nós nos identificamos com ele. E acho que esse problema os elisabetanos tinham que decidir se eles deveriam viver a vida baseada no dever ou baseada no desejo. O que eu quero dizer com isso? O mundo medieval, basicamente, ele dá sentido às pessoas quando elas cumprem o que elas têm que cumprir dentro da sociedade. Certo. Ser um bom súdito, ser um bom pai, ser um bom marido, né? Então, para isso, eu sacrifico muitas vezes o meu desejo individual. Ora, quando começa a surgir a modernidade, sobretudo depois das guerras de religião, etc. e tal,
pessoas começam a perguntar, mas em nome de que eu devo sacrificar meu desejo? Em nome de que eu devo abrir mão de fazer aquilo que eu desejo fazer? Vamos pensar em Romeu e Julieta, por exemplo. Certo. Em nome de que não podem se casar? Não é? Então, esse embate entre o desejo e o dever era muito central na época de Shakespeare, e eu acho que de maneira semelhante, não idêntica, mas semelhante, ainda está no nosso tempo. No nosso tempo. Exatamente. É verdade, fantástico. Muitos de nós ainda fazemos essa escolha entre o que temos que fazer e o que desejamos fazer. Pois é. Bom, o seu livro está nas principais livrarias já, né, professor Garcês? Isso, já está em todas as livrarias de São Paulo. Eu disse que o lançamento foi agora, né? Foi em novembro, não foi? Foi em novembro, finalzinho de novembro, na livraria da Vila, do Shopping Genópolis. Do Shopping Genópolis. A editora é Almedina, né? Almedina, exatamente. Então você que está nos acompanhando, o título do livro é O Mundo Fora de Prumo, Transformação Social e Teoria Política em Shakespeare, do professor Dr. José Garcês Guirardi. A editora é a Almedina. O livro se encontra nas principais livrarias de todo o Brasil. Claro que pelo site da Almedina você vai poder ter informações e até adquirir o livro também, fisicamente nas lojas e pelos sites, evidentemente, das livrarias. Agora, professor Garcês, o senhor, eu disse que há mais de 20 anos o senhor é um estudioso, se aprofunda na obra de Shakespeare, né? É muito gostoso trabalhar com Shakespeare, né? Como é que foi esse interesse especificamente pelo Shakespeare, como é que foi que surgiu? Desde o tempo de faculdade, né? Sim. Eu já gostava da literatura inglesa. Eu fiz também Direito Político, né? Direito Político. Eu fiz na São Francisco, né? Foi a minha primeira formação. Na nossa gloriosa Faculdade de São Francisco, Largo de São Francisco. Exatamente, né? E também já lá gostava de literatura, como tantos, né, que fizeram a São Francisco gostam muito de literatura. E depois, quando fiz a mestrado e doutorado em literatura inglesa, Shakespeare me chamou muito a atenção. Certo. Então, esse foi e porque justamente eu acho que ele nos permite discutir tanto a vida particular, individual da família, quanto nos permite discutir a vida do Estado e a política de maneira muito, muito profunda e ao mesmo tempo leve, porque as peças são realmente deliciosas, né? Nesse livro, quais peças o senhor destaca do Shakespeare? Porque os personagens, são muitos personagens do Shakespeare que estão aí em busca de uma mesma resposta, né? Exatamente. Eu procurei privilegiar peças que o público em geral conhece. Hamlet vem à cabeça assim imediatamente, né, professor? Exatamente, né? O Hamlet eu acho que é o que mais diretamente nos toca nessa questão de falta de sentido, né? Mas também trabalho com Macbeth, trabalho com Otelo. Macbeth, sim. Isso, Macbeth, coitado. Macbeth é um dos casos, né? O Macbeth, ele certamente sabia que ele tinha muito mais capacidade de ser rei do que o filho do Duncan, né? Sim. E o público também sabe disso, porque o Macbeth começa a peça sendo louvado pelo mensageiro como o grande herói, né, da batalha. Certo. E, no entanto, o rei, em vez de privilegiar o mérito, né, em vez de recompensar o mérito do Macbeth, prefere passar o trono para o filho. Às vezes as pessoas se esquecem que a sucessão não era hereditária aí, né? E o Macbeth tem que decidir se ele vai aceitar essa situação subalterna na vida, ou se ele vai pegar os destinos nas mãos e tentar ele mesmo se fazer rei. Então pego o Macbeth, pego o Otelo, pego o King Lear, também Muito Barulho por Nada, Sim. A Megera Domada, Romeu e Julieta, claro, Sim. e Sonhos de uma Noite de Verão. Muito bom. Agora, essa legitimação da autoridade política, né? É uma questão que também na época se pegarmos Shakespeare, época de Shakespeare e a nossa época, há uma grande semelhança no seu ponto de vista, doutor? Eu acho que sim, porque quando nós obedecemos a uma autoridade política, nós estamos de alguma maneira abrindo mão, né, da nossa própria discricionalidade, de fazer aquilo que queremos. Por exemplo, as pessoas não gostam de pagar imposto, né? Ninguém gosta de pagar quando chega lá o imposto de renda. Não, é verdade. Estão bufando, né? E aí as pessoas se perguntam, por que eu devo pagar imposto? Né? Por que eu devo, por exemplo, seguir as leis, obedecer às leis, uma questão importante no Brasil? E isso vai estar, a resposta que nós vamos dar a isso vai estar muito ligada a saber se a autoridade que nos exige essa atitude é uma autoridade legítima ou não. Não é? Por exemplo, hoje em dia as pessoas podem dizer, não vou pagar imposto porque o governo não me dá escola, não me dá educação. Ou segurança. Se questiona muito isso tudo, né? Exatamente. Ou seja, está dizendo que o fundamento
do pagamento de imposto, para dizer de maneira mais clara, o fundamento da legitimidade do governo é ser eficiente nas ações para o bem comum. Não é? Agora, na época de Shakespeare, esse não era o fundamento do governo. Certo. O fundamento do governo era que Deus havia colocado o soberano ali. Um paralelo que a gente pode fazer é bastante simples, talvez, é quando a gente é criança, não é isso? Quando a criança pequena fica brava que o pai manda dormir, Isso. não é isso? Mas não é possível, vou dormir, são 10 horas da noite e tal. E o pai fala, estou mandando e sou seu pai. E a criança fica brava, xinga, mas vai para a cama, porque ela reconhece, pela mera posição paterna, autoridade suficiente. Perfeito. Depois, quando a criança cresce, não é isso? Vamos supor, a filha quer sair de casa com uma saia um pouquinho mais curta do que o pai acha conveniente, não é isso? E o pai fala, você não vai sair com essa saia porque eu sou seu pai. Ela fala, e daí? Eu sou sua filha e vou sair assim. Me dê uma boa razão para não sair com essa saia. Ou seja, nesse momento, na vida psicológica, né, do adolescente, a posição do pai já não é mais fundamento de autoridade. Ele tem que ter um argumento racional para justificar a ordem. Na vida política, isso é mais ou menos a nossa Constituição. Ou seja, a Constituição é uma razão que está acima do governante e do governado. Perfeito. Não é? Então, a transição que a gente vê na época de Shakespeare é justamente essa. Será que eu devo obedecer o soberano porque ele ocupa essa posição e Deus o colocou lá? Ou será que ele precisa se justificar racionalmente para mim? As duas coisas convivem ao mesmo tempo, não é simples. A vida humana não é linear, uma coisa acontece depois a outra. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, nesse momento de Shakespeare, e acho que de certa maneira nós também experimentamos um pouco isso, essa noção de, muito bem, como é que eu legitimo essa autoridade? Não é? Nós nos perguntamos hoje, um governo ineficiente, um governo que talvez a gente ache, ou que alguém possa achar menos eficiente, ou menos competente, ou menos transparente do que se deseja, deve ser obedecido? É possível desobedecê-lo? Muitas pessoas colocam-se questões desse tipo hoje. E na época de Shakespeare também eram colocadas, claro, nos termos de obediência e Constituição, vamos dizer assim. Perfeito. Bom, realmente agora que as pessoas andam desencantadas com os governos e que as pessoas andam muito desconfiadas também, né? E há algo de podre e só para usar, eu estava lendo aqui um texto do professor Garcês, me chamou muita atenção, eu vou até repetir uma frase que ele coloca, parece que hoje em dia muitos estão desconfiados de que continua a haver algo de podre, não só no reino da Dinamarca. Exatamente. E na Inglaterra de Shakespeare também caía ministro após ministro. Caía ministro após ministro, gente. Bom, até o senhor faz uma referência nesse mesmo texto do site Wikileaks, né? As revelações que aconteceram ali, a repercussão foi uma coisa imensa, né? Exatamente, porque acho que a Wikileaks só teve o impacto que teve, porque mesmo nas sociedades democráticas, não estamos falando em ditadura não, né? Não, na democracia. Não? Exatamente, as pessoas desconfiam que os governos não estão muito bem intencionados. É verdade. Agora com a crise na Europa e tudo mais, está ficando mais forte ainda. Mas por isso que eu digo que a gente tem uma semelhança muito grande. Bom, o pessoal da Espanha, Grécia, Itália, não é? Está pensando, bom, em nome do quê eu vou passar todo esse sacrifício, não é, que o governo me pede? Eles têm autoridade de pedir isso tudo para mim? Ou não? Ou vamos derrubar esse governo e fazer outra coisa? Né? Então a gente está realmente com uma situação de grande desconfiança do governo, de grande questionamento sobre a legitimidade daquilo que ele nos pede e vai ao coração de muitas das peças de Shakespeare. Verdade. Agora, professor Garcês, como é que o livro está organizado? Porque há comentários, a peça o senhor coloca a peça no livro, como estão os capítulos, para que o ouvinte tenha uma ideia. Primeiro, eu faço uma pequena introdução, né, que eu procuro apresentar a minha tese central, que é justamente essa de que o mundo de Shakespeare vive uma crise de como dar sentido à vida, né? Certo. Essa tese central está no primeiro capítulo, que é Um Mundo Insano, uma comparação falsa. Sim. Daí depois eu tenho as oito peças, começando com Muito Barulho por Nada.
Uma coisa que eu procurei fazer, até conversando com amigos, eles falaram comigo que eles gostariam disso e eu achei que era uma boa ideia. Antes de cada capítulo, antes de discutir a peça do ponto de vista político e de vida familiar e privada, eu dou um pequeno resuminho. Porque às vezes o leitor viu a peça há muito tempo, ou não se lembra bem. Interessantíssimo, muito interessante. Então, um resuminho de 1,5 páginas, 2 páginas, em que eu conto a historinha, vamos dizer assim, para que o leitor possa ter mais conforto para ler a análise e que possa eventualmente até discordar e falar, não, acho que essa aqui não é uma leitura que eu gostei, ou gostei bastante. Tal. Então, essa é uma coisa que eu procuro fazer para colocar o leitor dentro do debate. Muito interessante, o que possibilita, eu digo até que o seu livro, ele é dirigido não a um público específico, mas de uma maneira geral por quem queira conhecer essas semelhanças aí e conhecer um pouco mais da obra de Shakespeare, né, e do seu mundo, né? Perfeito, porque tantas pessoas, né, de outras áreas que não são apenas da literatura. Isso, é verdade. Advogados, dentistas, jornalistas, professores de outras áreas, são pessoas que estão experimentando a vida como nós dois estamos vivendo aqui hoje, não é isso? É mesmo, verdade. E realmente eu acho que o Shakespeare ajuda a gente a pensar algumas questões. Só que as pessoas não têm, às vezes, tempo para ficar lendo, para ficar vendo as peças todas. Verdade. Então, um breve resumo situa o leitor. Alguns vão lembrar da peça, outros vão refrescar a memória de um episódio menos central. Outros nem tiveram oportunidade mesmo de conhecer o texto todo, não é verdade? Exatamente. E daí, com 1,5 páginas, 2 páginas, ele já está situado e ele pode ler. E uma outra coisa também que eu procurei fazer foi fazer com que os capítulos pudessem ser lidos independentemente. Ou seja, não precisa ler na sequência. Sem o comprometimento, né? Exatamente. Nós estamos num mundo tão corrido, não é isso? Às vezes a pessoa está ou viajando, ou está esperando no médico, etc. e tal. E quer dar uma lida em algo que pode fazer pensar, fazer refletir. Eu posso escolher ali aleatoriamente um capítulo lá da frente, lê-lo completamente e depois não vai comprometer em nada, não vou ter prejuízo nenhum na leitura de do primeiro capítulo depois. Exatamente. Por exemplo, tem um amigo meu que gosta muito de Otelo. Ele começou por Otelo. Tem uma outra grande amiga minha que gosta de Romeu e Julieta, é fanática. Começou por Romeu e Julieta. Ótimo. O argumento está em cada capítulo. Ah, perfeito. Tá certo. Nós temos aí a Megera Domada, né? Isso. Que é uma grande peça também. Otelo, Macbeth, isso. Hamlet, Rei Lear, isso. Romeu e Julieta, e vão por aí afora. Exato. E eu procurei fazer o seguinte, Meneghati, eu procurei colocar 4 peças que são comédias, mais leves. Mas não é só pela leveza da comédia, é porque a comédia, em geral, trabalha com a vida privada. Muitas comédias de Shakespeare têm o seguinte problema central. Jovens querem se casar, ou seja, querem realizar o seu desejo, e os velhos não deixam, empatam a vida deles. Não é isso? Ah, isso é verdade. ou o pai Muito o pai quer que a menina case com quem ela não quer. Isso. Não é isso? Ou não deixa que ela case com quem quer. Então, o que é interessante nas comédias, além da gente dar muita risada, é que nós temos uma possibilidade de olhar em primeira mão o embate desejo-dever na vida particular, na vida privada. Perfeitamente. E nas comédias, ao final, porque são comédias justamente, tudo termina bem. Ou seja, a pessoa passa a desejar aquilo que deve fazer, então não tem conflito. Muito bom. Em Romeu e Julieta já não é assim. Não é assim. E depois por isso que Romeu e Julieta é a transição para as tragédias. E as tragédias nos permitem discutir a questão do desejo e do dever na dimensão política. Aí é outra coisa. Então, as comédias, por isso que eu escolhi 4 e 4. Embora Romeu e Julieta não seja uma comédia, né? Seja a lamentável tragédia. Exato. Romeu e Julieta. Mas 4 e 4 no sentido de 4 que centram mais no amor e na dificuldade do amor e da vida privada. Como viver os afetos. Certo. Nós temos essa questão hoje em dia, hein? E muito evidente, hein? Né? Muito forte. A questão da família, a questão... Todo esse debate que nós temos, inclusive, por exemplo, o casamento homossexual, de casamentos mútuos, tem tantas questões, né? Qual que é o afeto legítimo? Nós temos essa questão no nosso dia. Verdade. E depois, nas tragédias, isso vai para a dimensão política. Ou seja, será que eu devo respeitar a autoridade, mesmo quando essa autoridade se mostra falha, se mostra incapaz de cumprir aquilo que ela deve cumprir? E então aí a coisa fica mais
fica mais séria, terminando com King Lear, o Rei Lear, que é uma peça brutal e que mostra um pouco a sem saída, o sentimento de falta de saída na época de Shakespeare, Sim. porque é a coisa mais terrível, que são velhos enterrando os jovens. Perfeito, olha aí. É o passado, né, enterrando o futuro. Já não temos vitalidade nas formas medievais, mas o mundo moderno ainda não nasceu. E essa cena patética do Rei Lear levando o corpo da jovem Cordelia em seus braços e falando, olha, não sobra nada, 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 nada. 5 vezes ele fala nada. Puxa vida, é isso mesmo. Bom, professor Garcês, o livro, você que está nos ouvindo aí, nos acompanhando, certamente, e que está interessado, ficou curioso em conhecer, chama-se O Mundo Fora de Prumo, Transformação Social e Teoria Política em Shakespeare. O autor é o professor Dr. José Garcês Girardi, com quem eu tive o prazer de conversar hoje aqui. A editora é a Almedina. Professor, se procurar pelo site da Almedina... encontra facilmente. Facilmente, né? Isso, mando em casa, isso é facinho, tá bem disponível, o acesso é muito fácil a isso. Tá certo. Então a editora Almedina, e nas principais livrarias de todo o Brasil, nos sites das principais livrarias também, você vai encontrar O Mundo Fora de Prumo, Transformação Social e Teoria Política em Shakespeare, do professor José Garcês Girardi. Professor, muito obrigado pela participação aqui. Sucesso para o seu livro aí, para todo o seu trabalho. E um ótimo final de ano e que seja um 2012 muito produtivo também, viu, professor Garcês? Eu que agradeço a oportunidade, quero dar um grande abraço aos ouvintes da PAN também, desejando a todos nós um bom, ótimo final de ano, um 2012 com muita alegria para todos. Boa noite, professor. Boa noite.